faltam profissionais capacitados no mercado de trabalho, mas há vagas. O que falta, portanto, é capacitação. Esse é o cerne da questão. Essas têm sido as queixas apresentadas pelas empresas que buscam pessoal para compor o quadro. Dois setores onde esse fenômeno acontece, aqui no Ceará, são a construção civil e o segmento de tecnologia da informação, TI, a antiga informática. Veja na reportagem de Narjara Rocha. Economia aquecida. O cenário é favorável para quem procura por emprego. No setor da construção civil, acredite, há vagas sobrando. A carência por profissionais vai desde as funções mais básicas até as de nível superior. Nós estamos precisando de mestre de obras, técnico em edificações e engenheiros, principalmente os engenheiros sênios, engenheiro com experiência, engenheiro que vai cuidar do planejamento de obra. De acordo com o CineDT, em 2010 foram 120.439 vagas captadas e 91.616 ocupadas. A tendência de colocação menor do que a captação esteve presente nos setores da indústria de transformação, dos serviços, da construção civil e do comércio. A universidade já percebe a urgência do mercado e os jovens vestibulandos mostram-se atentos às oportunidades do mercado. Nos últimos anos a gente vem acompanhando aí o processo seletivo, de entrada na universidade, e a gente tem verificado que tem aumentado o número de alunos interessados nos cursos de engenharia. Certo? A gente visita muitas escolas, também vê o interesse, certo? Então, isso é um fato. A lei da oferta e da procura se aplica ao mercado de trabalho. A necessidade por profissionais tem aumentado os salários. Há quem diga que existe até uma briga interestadual por engenheiros. Existe uma comunicação entre os engenheiros, principalmente pela internet. Então, há oferta de emprego toda hora. Existem casos que eu conheço de engenheiro que em 3 meses mudou 3 vezes de emprego. Por ano, a Universidade Federal do Ceará forma cerca de 400 engenheiros. No Brasil inteiro, precisa-se do dobro de profissionais que saem das universidades. Hoje nós temos aí em torno de 30 mil engenheiros sendo formados no Brasil, isso, ordem de grandeza, e há uma demanda de 60 mil engenheiros por ano para manter o que está sendo feito hoje. E isso é um problema sério porque ele vai, se nada for feito, ele vai dificultar o processo de crescimento do próprio país. Na falta de mão de obra especializada no próprio estado, o jeito é importar profissionais de outras regiões e até de fora do país. É isso mesmo. Nesse instituto do ramo da tecnologia da informação, por exemplo, de 20% a 30% dos funcionários são de outros lugares e ainda há necessidade de cerca de 40 pessoas. A gente procura sempre identificar esses celeiros de profissionais nos locais onde o Instituto Atlântico está instalado. E a gente fica muito próximo das instituições formadoras de pessoal, as universidades, as escolas, os centros de formação. Então, por uma divulgação que a gente faz do Instituto Atlântico, a gente consegue captar pessoas, talentos que estão se formando e estão sendo gerados por esses centros de formação. O analista de requisitos português tem formação em matemática aplicada à computação. Há 4 anos morando no Brasil, ele já percebeu a sua valorização no mercado nacional. Consegui sempre arranjar emprego aqui bem tranquilo, pela formação que eu tenho, pelos conhecimentos que eu já tinha, pelas empresas que eu já tinha trabalhado antes de vir para cá, deu-me um bom diferencial aqui no mercado cearense. Na área da tecnologia, há demanda reprimida principalmente por profissionais qualificados e que dominem o inglês. O alerta está dado e quem emprega sugere atenção especial às necessidades do mercado. À medida que as universidades, os centros de formação, os institutos de formação adaptam ou digamos, modificam as suas grades curriculares em função das necessidades do mercado, cada vez mais a gente tem possibilidade de atender, de ter profissionais qualificados no mercado de trabalho. E aqui no estúdio eu converso com Alex Boscov, presidente do Instituto Titã, que é uma associação que reúne empresas de tecnologia da informação. Você pode participar mandando perguntas pelo 3366-3770, pelo leal@povo.com.br ou pelo Twitter @verticalsa.
Boa noite, Boscov. Boa noite, satisfação estar aqui com vocês. Pois é, rapaz, prazer também. Olha só, a gente vê uma situação que parece até inusitada, quer dizer, há vagas e não tem gente para preenchê-las. Nós citamos 2 casos, TI, que é a sua área, e construção civil, onde a gente percebeu isso com mais propriedade. Sobretudo aí falando de engenharia. Eu pergunto, esse cenário no Ceará, o que é que tem de perspectiva para revertê-lo? Bom, primeiro vale a pena mencionar que isso é um cenário recorrente, né? Essa discussão já tem alguns anos, estudos aí de 3 anos atrás já davam conta, né, uma escassez de mão de obra qualificada e um problema que só tem tendência a crescer. Já, né? Se previa isso? Já se previa. Algumas ações foram sendo tomadas pelos diversos agentes do setor envolvidos, mas é um problema que a gente só vê aumentar, né? Então, na área de TI, especificamente do Ceará, a gente tem uma estimativa aí que tem umas 1.500 vagas que poderiam estar sendo preenchidas por pessoal qualificado e simplesmente tem uma escassez de profissionais. Isso acaba causando uma série aí de problemas ou de dificuldades no setor. Quando você fala qualificado, é que tipo de perfil? É um profissional formado pela academia ou não? A princípio, sim, nível superior, ou então um tecnólogo, até com experiência, né? Então, esse é o grande desafio. Não basta você ter uma pessoa que acabou de se formar, você tem que ter profissionais com capacidade gerencial, de liderança, que são realmente onde se tem maior escassez, né? Quer dizer, gente capaz de assumir o posto e dar conta da demanda. Dar conta de ter uma equipe, fazer a coisa caminhar com bastante eficiência, né? Se você fala que há pelo menos cerca de 1.500 vagas aí no mercado, você está falando com base no Instituto Titan, é isso? Isso, são informações, na verdade, que vêm várias fontes, né? Uma delas é o próprio sindicato do setor, o Instituto Titan tem algumas informações e também alguma informação que vem da Câmara Setorial, que é uma entidade muito importante nessa questão de discutir as soluções e os caminhos para resolver esses problemas, né? Muito bem, então 1.500 pessoas a menos trabalhando, eu imagino que o impacto imediato seja o quê? Perda de mercado. Vocês deixam de absorver clientes? Sem dúvida. Contratos. As empresas, quando tem essa dificuldade, né, falta braço, vamos dizer assim, ela é obrigada a restringir sua operação ou então não crescer tanto quanto poderia estar crescendo. É um mercado que tem um potencial de crescimento altíssimo, vem crescendo ainda, alguma coisa como 10% ao ano, poderia estar crescendo muito mais. 10% é no Ceará? Isso, mas isso são estimativas, né? Isso é um outro problema no nosso setor, a falta empírico, de né? poucas informações realmente factuais e levantadas, né? Então, existem algumas pesquisas que já datam de 3 anos, né? Então, se faz algumas projeções, mas tem realmente muito achismo em relação aos números do setor, né? Mas o problema existe, isso é inerente, a gente conversa com os empresários, a gente convive com esse problema diariamente, né? Agora, isso não é uma coisa, um problema do Ceará apenas, certamente, né? Acredito que é nível Brasil, isso até na mídia, né? A gente está sempre vendo tipo de notícia em todos os estados, todas as regiões, né? Agora, realmente, a área de TI, por ser uma área muito dinâmica e tem esse potencial de crescimento, ela sofre muito com isso aí. O Roberto Sérgio, presidente do Sinduscom, ele falou que ele conhece casos de engenheiro que passou por 3 empresas em 3 meses, uma empresa por mês. No setor de TI, essa rotatividade também é elevada assim? A rotatividade do setor de TI é elevada, especialmente o primeiro fator, excesso de demanda e pouca oferta de profissionais. Então as empresas acabam muitas vezes, né, brigando por profissionais. É um leilão aí. Isso, ou seja, tem um fator positivo para os profissionais, os salários estão aumentando, isso é fato, só que gera num contexto global é um empecilho, porque as empresas acabam perdendo produtividade por não conseguir manter a sua equipe ou ter um crescimento natural da sua equipe, enfim, uma projeção natural, né? Boscov, eu vou fazer um intervalo agora, mas eu quero voltar tratando de uma comparação. Eu queria comparar a situação de Ceará, por exemplo, com Pernambuco, que tem um case que é o Porto Digital. Eu queria falar sobre isso no próximo bloco. Okay. Daqui a pouco a gente volta. E você confere agora na Agenda Positiva o sucesso de uma empresa aqui do Ceará que apostou na tecnologia da informação para se tornar uma das melhores do país. Agenda Positiva. Apoio Cultural Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Nasce do sonho de 2 jovens saindo da universidade, né, montando uma empresa numa garagem. Alguns anos depois, se transformou no que você está vendo hoje, né? Em vez de 2 fundadores, hoje nós somos 3 sócios. Nós somos hoje 240 profissionais
trabalhando especificamente com tecnologia da informação em diversos clientes aqui do Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos cliente em Brasília, temos muito cliente aqui no Nordeste, porque, obviamente, pela nossa presença física, né? E alguns do exterior. Na Europa, né, a gente tem um escritório em Lisboa, Portugal, onde atende os clientes lusitanos. E a gente tem também alguns trabalhos feitos com a Flórida, Estados Unidos. A gente não só entrou no ranking, né, das 100 melhores, como, por exemplo, no segmento de tecnologia, que é o que a gente atua, a gente, além de estar aqui em primeiro lugar do Norte e Nordeste, né, acabamos conseguindo a 12ª colocação nacional. Foi até surpreendente, porque lá na hora lá da entrega dessa colocação, né, uma grande festa em São Paulo, né, a contagem era decrescente. Então, começaram lá pelo 100, depois baixaram pela casa de 90, 80. Quando chegou nas 50, a gente começou a desconfiar que alguma coisa estava errada, talvez até tivessem esquecido a gente do ranking, né? E atingindo lá o 20º lugar e grandes empresas saindo, né? A gente ficou assim tão surpreso, né? Que esse 12º lugar para a gente foi como se fosse o primeiro lugar, né? Então, a primeira participação da gente foi muito bacana, foi especial.